sou Marilu Borba, psicóloga, doutora em análise do comportamento, e neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o que é ABA. Quando a gente fala sobre psicologia, às vezes a gente pensa que é uma coisa única, né? Que existe uma só forma de trabalho. Mas a verdade é que dentro da psicologia existem várias que a gente chama de abordagens, várias formas da gente olhar para o ser humano, para o comportamento humano, de compreendê-lo, de interpretá-lo e trabalhar com ele. Uma dessas formas é o que a gente chama de análise do comportamento. Você provavelmente já ouviu falar de outras formas também, como a psicanálise, como a Gestalt, como a centrada. E aqui dentro deste canal a gente vai falar sobre análise do comportamento, pois é a minha abordagem. E eu vou explicar para vocês hoje o que é o ABA, que muitas vezes a gente escuta hoje em dia, vê no jornal, vê em algum local, e a gente vai tentar entender melhor o que é isso. Então, a gente já entendeu que existe a psicologia, né, aqui no Brasil, que dentro da psicologia existe uma abordagem chamada análise do comportamento. Então, existe a análise do comportamento, que é uma ciência. A análise do comportamento, ela se propõe a estudar o comportamento humano. E de que forma ela faz isso? Para nós, o comportamento das pessoas é um fruto da interação deste comportamento com o ambiente onde essa pessoa está inserida. Então, tudo aquilo que acontece ao nosso redor influencia na forma como a gente se comporta. Se você olhar para o seu próprio comportamento, você vai observar que ele muda muito de acordo, por exemplo, com o contexto onde você está. Você não se comporta em casa da mesma forma que você se comporta no ambiente de trabalho. Você provavelmente não se comporta numa cerimônia religiosa da mesma forma que você se comporta em uma festa, em um bar. Então, o nosso comportamento, ele muda de acordo com qual contexto onde a gente está inserida e também quais são as pessoas que estão presentes neste contexto, né? Quem nunca estava, de repente, em determinada situação, em determinado grupo, chegou uma pessoa nova e todo mundo mudou o que estava falando, ou como estava falando, ajeitou a postura. Isso é normal, isso não é falsidade, tá bom? A gente muda mesmo o nosso comportamento de acordo com o contexto. E o que a gente faz, as nossas ações, a forma como a gente se comporta, também vai ter impacto nesse ambiente, também vai ter consequências nesse ambiente. E dependendo de qual a consequência, a gente vai passar a fazer aquele comportamento mais vezes ou vai diminuir aquele comportamento. Não se preocupem, em vídeos futuros eu vou explicar para vocês detalhadamente cada um desses pontos. Mas o que a gente precisa compreender é que o contexto ambiental influencia no nosso comportamento e que o nosso comportamento ele vai ser seguido por consequências. Ele vai produzir modificações também ambientais, vão ter consequências dele e essas consequências vão interferir no nosso comportamento futuro. De acordo com elas, a gente vai fazer mais uma determinada ação ou menos. Então, de repente, tem uma pessoa que sempre que eu passo, de repente no meio de trabalho, eu digo, oi, bom dia, a pessoa nunca responde, oi, bom dia, a pessoa nem olha pra tua cara. Em determinado momento a gente para de dar bom dia, não fala mais, né? Então a gente vai modificando o nosso comportamento de acordo com o ambiente. Muitas vezes a gente acaba tendo uma ideia de que a análise do comportamento, ou no caso ABA, ele é específico para criança, ou uma intervenção específica. Muitas vezes a gente pensa para o TEA, o transtorno do espectro autista. Mas não, gente. É uma ciência sobre o comportamento dos organismos, seja o comportamento humano, seja o comportamento animal. E dentro dessa ciência, que é ampla e que estuda várias coisas, a gente tem, digamos assim, uma parte dela, alguns profissionais que são dedicados à aplicação dessa ciência, a análise aplicada do comportamento. O ABA nada mais é do que a sigla em inglês para isso, análise aplicada do comportamento. E o que essa análise aplicada, essa parte dessa ciência comportamental, ela visa? Ela visa trabalhar com comportamentos que sejam socialmente relevantes. Então, algumas pessoas vão fazer trabalhos mais teóricos,
científicos, mais voltados para os princípios, a filosofia dentro da ciência. Algumas pessoas vão estar voltadas para trabalhos mais dos fundamentos, mais de base, sobre como funciona determinado mecanismos. E outras pessoas estão voltadas mais para esse lado aplicado, trabalhando com comportamentos que sejam socialmente relevantes, tá? E aí, uma das questões a gente fala, e o que é um comportamento socialmente relevante? A gente tem que ouvir a sociedade também para compreender isso, né? Então isso vem muito dessa demanda social também, quais são os pontos, quais são os comportamentos que a gente pode estar trabalhando. Existem pessoas que vão trabalhar com análise aplicada do comportamento, por exemplo, dentro do ambiente escolar, trabalhando com comportamentos de estudo das crianças, trabalhando com manejo, de repente, de ansiedade perto de situações de prova e várias outras possibilidades. Esse é um ambiente muito rico, né? Existem pessoas que vão trabalhar com análise aplicada ao comportamento dentro do ambiente hospitalar, com adesão ao tratamento, que faz com que pessoas vão aderir a um determinado tipo de intervenção, modificar seus comportamentos para ter sucesso na intervenção médica. Existem pessoas que vão trabalhar mais na clínica, com uma terapia mais verbal, com adultos. Existem pessoas que vão trabalhar em organizações, com comportamento, por exemplo, às vezes de muitas pessoas ao mesmo tempo. Como é que eu trabalho para que pessoas dentro de uma organização tenham comportamentos de segurança no trabalho? Ou seja, é algo que é mais abrangente. Se você está assistindo esse vídeo neste momento, provavelmente é porque você está interessado na parte da análise do comportamento e nos profissionais dela que trabalham com criança, que trabalham com desenvolvimento infantil e que provavelmente trabalhem com transtorno do espectro autista. Dentro da análise aplicada do comportamento, existem já décadas e décadas de estudo mostrando que vários dos procedimentos que foram desenvolvidos por ela são muito efetivos na intervenção junto ao TEA. E ela se popularizou muito com essa população, fazendo trabalho voltados para pessoas com diagnóstico de TEA. Então, ela muitas vezes acaba sendo relacionada somente com isso, mas ela é maior e mais ampla que isso. Ao longo dessa série de vídeos a gente vai falar mais voltado para o TEA, mas se vocês têm interesse de conhecer o trabalho da análise do comportamento com outras populações e outros contextos, deixa aqui nos comentários para a gente saber. Quando a gente fala da análise do comportamento aplicado para o TEA, um dos equívocos mais comuns que a gente escuta é de que seria um método, né? Então, o método ABA. A verdade é que a gente está falando, como a gente pode ter visto aqui, de uma ciência, de algo que é muito maior do que um conjunto de técnicas, de procedimentos. A gente está falando sobre princípios, sobre forma de pensar, sobre uma ciência embasada numa filosofia. Então a gente está falando de algo maior. Saber aplicar procedimentos ou determinadas técnicas que foram desenvolvidas pela análise do comportamento não significa que você é um analista aplicado do comportamento. É preciso um domínio maior, é preciso que a pessoa saiba, por exemplo, interpretar os resultados dessa intervenção de modo analítico-comportamental. Então não basta só aplicar um procedimento, eu preciso compreender, saber interpretar, saber fazer modificações. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito hoje é a ideia de que a análise do comportamento ela não é uma receita de bolo, ela não é um conjunto de diretrizes que eu vou faça isso, depois isso, depois isso. Envolve uma reflexão muito grande, envolve um trabalho de análise muito grande por parte dos profissionais, tá? No nosso próximo vídeo a gente vai conversar mais sobre como essa análise do comportamento, aplicada do comportamento, ela trabalha relacionado ao transtorno do espectro autista e suas possibilidades. Se inscrever no canal, deixe seus comentários, o que vocês gostariam de saber mais, o que vocês gostariam de ver por aqui. Isso vai direcionar muito o nosso trabalho ao longo deste ano. E deixe seu like, ele é o nosso grande reforçador, ele nos estimula a continuar produzindo mais conteúdos para vocês. Até a próxima!